pessoal, eu tô aqui com o Alejandro. O Alejandro é bem interessante porque ele é um amigo já de longa data, a gente se conhece faz um bom tempo. O Alejandro, ele me conheceu no CRJ, né? Centro de Referência da Juventude. E Exato. você trabalhava no CRJ, eu não vou saber a posição, você vai, acho que saber melhor. E eu era um jovem que estava querendo entrar na universidade e você acabou sendo meio que uma referência ali de um cara, assim, que conhecia muito, né, de informática, de computação na época. E eu sabia um pouco de Linux, eu sabia linha de comando no máximo. E eu queria ser programador, tinha esse sonho. E aí eu te encontrei. Você foi assim uma referência tanto para mim continuar insistindo nos estudos e, poxa, a gente se encontrou em muitos momentos da nossa vida. Bom, começa falando quem que é o Alejandro aí, se apresenta. Bom, meu nome é Alejandro Messias, eu tenho algum parentesco espanhol, né? Pai da minha mãe. Eu tenho dois irmãos, uma psicóloga e um engenheiro de alimentos, né? Eu sou filho de pais engenheiros. Eu tenho três filhos, escadinha, 8 e 13 anos, né? Eu eu demorei bastante para me formar, tá? Eu fiz técnico em, nossa, eu vou delatar a minha idade, mas eu fiz técnico em 95 de engenharia de software, mecatrônica, né? E isso há muito tempo, em 2000 mais ou menos eu estava formado, tinha trabalhado como técnico a primeira vez, e aí minha mãe chegou em mim e falou: Olha, Leandro, preciso que você largue dessa vida de técnico e vá fazer faculdade. Eu falei: Tudo bem. Aí eu fiz uns anos de cursinho tal, e fiz até um cursinho meio caro aqui em Campinas. Só que assim, meu, depois que você faz técnico, você se perde um pouco, assim, você não tem a mesma pegada de ir lá e estudar todo dia um pouco para poder passar no vestibular, etc. Essa cabeça muda, né? E fazia tempo que eu tinha terminado o segundo grau. E eu fui inventar eu não vou falar ainda do curso, mas eu tive uns colegas em volta da Unicamp, né? Porque eu cresci do lado da Unicamp, na cidade universitária, e o meu irmão tinha uns colegas de repúblicas cristãs, né? E eu conheci alguns amigos dele. E um cara me convenceu do que eu queria fazer. Porque eu pensei, pô, mas eu gosto dessas coisas de engenharia, né? Essas coisas de eletrônica, Uhum. e eu curto, sabe, fuçar por causa do técnico, etc. E aí, bom, ele me convenceu que, cara, engenharia da computação vai ser uma boa para você. Eu falei: Pô, mas por quê? Eu falei: Cara, porque não tem nada da parte de analógica. Eu falei: Puta, que maravilha, né? Odeio eletrônica analógica, acho muito chato. E aí, esse cara me convenceu, ele é formado em engenharia da computação da Unicamp, e eu tentei e acabei entrando na PUC. E há muito tempo atrás, em 2004, eu tinha entrado na PUC. E em pouco tempo eu precisei começar a fazer estágio. Eis que então eu entrei num projeto da prefeitura que substituiu o primeiro emprego, que era o Jovem.com, Uhum. que foi da onde saiu de como a gente tinha se conhecido. Uhum. Só que aconteceu, foi muito estranho, porque do nada, em alguns meses, eu recebi um upgrade do tipo: olha, você não vai ser mais estagiário aí que vai cuidar dos trabalhos, você vai ser o coordenador técnico. Oi? Eu preciso de alguém técnico para poder cuidar aqui. Aí tinha aquele maluco de São Paulo, que eu nunca lembro o nome dele, mas ele era até que era uma boa pessoa, do meta reciclagem e tudo Uhum. mais. E aí, do nada, eu era coordenador, assim, meu, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha uns 24 para 25 anos, e eu já tinha que, além de ter que aprender Linux muito rápido, eu tive que aprender o tal dos terminais burros, né, e subir o serviço, Uhum. e ensinar pessoas. E aprender a usar terminal, e aprender a usar Slackware, que, cara, aquilo não tem repositório de pacote. Era um parto, porque você tinha que baixar tudo na mão, instalar e tal. E
E eu aprendi Linux da pior maneira. Sim, da maneira não pior, mas a mais difícil que tem. Porque hoje, cara, é babaca você instalar um Linux, né? Uhum. Você vai lá, bota um CDzinho, um USB, dá meia dúzia de apt-get, dependendo da distribuição, você só vai lá, escolhe o que você quer e acabou, sabe? Sim. E, cara, foi um crescimento bastante interessante. Eu me dei muito mal, né? Eu não vou falar palavrão, mas eu me dei muito mal. Porque acontece? Eu descobri que decisões foram tomadas na minha frente, porque além de ser um coordenador técnico, eu tive que tomar decisões ali a respeito de como é que a gente ia entregar as coisas, etc. E aí acabou dando muito ruim o projeto, mas muito ruim. E as coisas estavam sendo mal entregues, os caras não estavam muito felizes, e o moço lá, que até tive pesadelo com ele, isso é verdade, tá? É verídico. Tive pesadelo com o cara do Jovem.com. Eu encontrei com ele aqui numa software house aqui perto. Nossa, eu meio que fugi dele. É engraçado, é cômico, mas essa história é muito esquisita. Tipo, eu passei uma madrugada configurando um terminal burro para um evento, um servidor, né, de LTSP, né? De maquininhas, isso, LTSP. E eu passei madrugada configurando aquele negócio. E, mano, você tem noção do estresse, assim, que, tipo, tentar subir, fazer as maquininhas rodar, que não sei o quê. E aí, de manhã, ele falou, cara, não tá rodando direito. Eu, oi? Não, tá errado isso aqui. Se fuder. Nossa senhora, cara. Não. Assim, eu tive pesadelo com o cara. Não vou lembrar o nome dele. Eu prefiro não lembrar. Mas assim, acabou dando que, não é que me mandaram embora, né? Que lá na frente o cara falou, olha, eu te avisei que podia acontecer e ele ia me rebaixar pro estagiário de novo. Uhum. Falei, obrigado, mas não tô afim. Muito Troféu joinha pra você, né? E vaza. Joga a bomba. Mas eu estou vazando. Engraçadíssimo que teve um cara que meio que tomou o meu lugar, e hoje ele tá na Polônia. Ele trabalhou muito tempo na IBM, encontrei com ele na IBM, e hoje ele tá na Polônia. Eu sou ruim com nomes, tá? E hoje ele tá na Polônia, e foi uma história engraçadíssima. Ele tem super lembrança de mim, porque todo mundo falava de mim, né, pra ele. Depois, no projeto Jovem.com. E ele tá trabalhando por lá. Eu tenho um sonho de trabalhar na Europa, pra falar a verdade. Eu tentei algumas vezes, eu tive proposta. Ano passado, só que aí é uma outra história. Eu vou só continuar pra não perder a linha do tempo. E aí, cara, depois disso, foi uma briga pra me formar. Então, eu tive filho muito cedo. Quantos anos? Cara, muito cedo, assim, muito cedo na minha cronologia de estudante universitário, eu diria muito cedo. Eu tive com 27, mas, cara, eu tava no meio da faculdade. E isso eu não recomendo pra ninguém, assim, tipo... Eu tava no começo. Também. Então, sei disso que você tava falando. Bagunça muito a vida, cara. Bagunça muito a vida, porque você não pode se esperar demais, porque depois dos 30 você fica com preguiça, mas o ideal, assim, que pelo menos, sabe, você tem um emprego, já tenha pago boa parte da sua casa, sabe, que as coisas estejam mais encaminhadas. Não, o cara tá no meio da faculdade, no meio da graduação. E aí... Isso foi me atrasando, porque minha esposa também não dirigia carro, eu tinha que cuidar da família, tinha que conseguir dinheiro, e meu curso era integral. E eu não queria mudar para noite, porque não tinha meu curso à noite, a não ser que mudasse de faculdade. Então, uma bagunça. E o projeto Jovem.com, cara, eu tinha reunião no meio de uma aula minha. Tipo, era loucura fazer estágio naquela época. Geralmente a gente tinha que fazer estágio só no 5º ano. Mas a gente fazia esse tipo de coisa porque a gente queria trabalhar e queria ganhar dinheiro, né? E aí, assim, um curso de 5 anos, que geralmente o pessoal demorava 6, eu fiz em 10. É esquisitíssimo, eu fiz de 2004 a 2014. E era engraçado, porque quando eu me formei, eu era um cara recém-formado com, não digo 10, mas tipo mais de 6 anos de experiência. 6 a 8 anos de experiência, então era muito esquisito, assim. Foi por isso que eu acho que até fiz entrevista na IBM, um negócio assim. E assim, eu tive uns estresses na minha vida, né? Por exemplo, monografia é um negócio pesado, né? Pra muita gente. E no meu curso, eu tive teve gente do meu curso que desistiu de fazer. Seguir a área por conta do professor que a gente tinha na época da monografia.
Caramba. na PUC, Sr. Tobar. Porque Tubar, ele né? pegava Parece. pesado. Tubar, Tobar, Toba, tipo, a gente fazia bastante brincadeira. E aí a gente pegava, ele pegava muito pesado, cara, porque depois a gente ficou descobrindo, eu descobri pelo professor que me aprovou, que na verdade ele insistia muito num estilo que ele queria de escrita nas monografias. Então, o que esse professor falou, cara, as monografias são todas iguais, são todas com o mesmo estilo, são todas escritas do mesmo jeito. E meu, tinha gente que se especializou, que falou, cara, eu posso revisar sua monografia porque eu peguei o jeito do estilo da porcaria do professor. Estilo Tobar. Do Tobar. E aí, cara, era incrível. E aí isso me culminou num estresse tão grande de tipo, meu, nossa, eu tomava muito energético para ficar acordado de madrugada, etc., que deu, isso pouca gente sabe, deu um estalo, uma trigger, né? Foi um gatilho para um câncer que eu tive. Minha imunidade foi lá pro chão, provavelmente, quer dizer, na verdade era alguma coisa que já estava lá, mas foi um gatilho, eu tive um problema tal, fiz desvio de septo, tive uns problemas médicos, etc. 2 anos depois eu fui descobrir que daquilo saiu um câncer que eu tive depois. E eu trabalhei com câncer, eu tinha dor pra caramba, eu passei um ano sem, como é que fala? Sem diagnóstico nenhum. Eu sabia que eu tinha uma dor extrema, cheguei a tomar algo abaixo da morfina, depois eu tomei morfina no meio do tratamento. E assim, cara, eu ia trabalhar com uma dor absurda e tomava anti-inflamatório que nem louco, mas eu não sabia o que era. Então, por exemplo, eu trabalhei na Thomson Reuters Contractor, né, terceirizado por um tempo. Eu tinha uma dor absurda, eu atrasava do trabalho, eu sumia, eu fazia um monte de coisa. E como contractor era uma bagunça, porque eu era terceirizado, eu trabalhava para outra empresa, mas não necessariamente era funcionário da Thomson Reuters. E, cara, deu que a galera falou, olha, não posso contar com você, porque você some, etc. Eu falei, cara, mas é problema de saúde. Acho que um mês ou 2 depois eu fiquei sabendo que era câncer. Eu queria ferrar a vida de absolutamente todo mundo, assim, dá vontade, mas, cara, depois você passa por tanto sofrimento que é horrível. Assim, você sabe, você não quer remoer o negócio. Mas é um monte de falha médica, um monte de médico que não olhou. Meu, o cara que viu, eu mostrei pra ele a radiografia que um neurologista viu e falou, meu, tá grotesco, tá aqui o tumor. No exame que tá aqui, porra do Dá tumor. pra ver, né, cara? Ele Caramba. falou, não, e ele só queria ver a parte da cabeça do neurologista. O grande problema de médicos é que eles são muito especialistas. E, cara, mas assim, foi legal, porque no meio do tratamento eu trabalhei numa startup, já era a segunda startup, eu te comentei que eu trabalhei em 3 startups. Era uma startup de eletrônica automotiva, porque eu tinha trabalhado com... Cara, eu trabalhei com frango, né? Não sei se você chegou a ver essa época. Frango? Eu trabalhei com frango, cara. Caramba. Engraçadíssimo. No meio da faculdade, eu arrumei um estágio numa startupzinha chamada Agroinfo. Aí o que acontece? Esse cara trabalhava com avicultura. Então ele queria meter sensor nas granjas que cuidavam de frango. Tanto produção de ovos quanto produção de frango. E aí, ele falava, meu, olha, eu tô fazendo um carinho em Python, né? Então, ele tinha um terminalzão grande, feio pra caramba, que ele mandou fazer, gastou uma grana, sei lá, depois de startup. Ele falou, olha, eu preciso fazer um cara em Python que leia sensores numa rede... Eu vou lembrar o nome. Numa rede serial, vai. Que usa um protocolo lá serial super conhecido. Inclusive, eu estava na lista de desenvolvedores da biblioteca que eu usava em Python desde então, né? E esse foi o primeiro contato em Python a sério, né? E aí, cara, eu aprendi orientação a objeto, processos, threads, comunicação dessas coisas. Aprendi a fazer o Python conversar com o systemd, porque eu precisava colocar
eu fui early adopter de Raspberry Pi, tá? Uhum. Eu peguei a primeira Raspberry Pi e assim, de chave ela inteira, cara. Tipo, que fonte que você usa, como que você mete imagem nela, quais são os problemas elétricos dela, etc, etc. Coloquei reloginho nela, não vinha com reloginho, porcaria, tipo, coisa super simples, bateriazinha, etc. E, cara, eu tinha que meter no meio do mato a Raspberry, com um modemzinho lá, e o negócio tinha que ser autônomo e não podia falhar. E se falhasse, eu precisava saber por quê. E eu escrevi o sistema inteiro na mão. Tipo, eu fiz atualização, fiz subida de log, fiz a leitura de sensor, fiz reconfiguração de sensor remoto. Cara, era um projeto muito grande. Caramba. Assim, e era eu e o cara. E eu aprendi do zero, tá? E ali que eu comecei a gostar de Python, de mexer com Python, que foi, sabe, foi um grande lance. Mas, antes disso, lá atrás, eu já tinha... Depois que eu saí do Java.com, já tinha mexido com Java, já tinha passado por outras empresas. Minha história de profissional é um pouco longa, tá? Mas, assim, porra, eu adorava aquele negócio. Só que eu trabalhei com um cara que era muito chucro. Cara, chucrão, assim, tipo, o cara era agrimensor. O cara tinha feito. Não era nem zootecnia, mas algo nesse naipe. E queria mexer com parte técnica, queria meter bedelho em eletrônica, em computação, em programação. Cara, é difícil, sabe? É difícil. Tinha umas brigas homéricas com esse cara. Não é aquela pessoa que precisa ter razão nas coisas? Sim. Que, o cara não aceita, sabe? Parece que, por mais que ele quer contra-argumentar, é difícil lidar com gente assim. Eu não sei, até hoje ele tá tentando dar certo. Ele continua com o projeto? Cara, a AgroInfine existe. Ele já me mandou parabéns algumas vezes aí no LinkedIn. Seu Marcelo, ele tinha bom coração, assim, ele era até que uma boa pessoa. Ele tava no meu casamento, inclusive. Mas eu fiquei sabendo que ele pegou um outro cara que eu conhecia para tentar fazer projetinho, usar ESP8266, né, que era um outro cara. Ele foi mudando, né, o esquema dele. Ele tinha um RP muito bom inclusive eu conheci a maior granja de produção de ovos do país, né? Produção de ovos. Minas. Produção de ovos, a Mantiqueira. Gigante. E, cara, era um projeto que podia dar muita grana, só que tecnicamente a gente fazia muita coisa errada. Porque o cara se enfiava muito e tentava ter ideias, mas era muita gambiarra, sabe, junto. Essa é outra história. E assim, eu fui pulando de empresa em empresa, só que o problema eu precisava me formar. Era uma bosta. Tipo, eu não cheguei a trabalhar CLT antes de me formar. Isso é uma coisa que me dá muita raiva, né? Hoje em dia tem muito disso das pessoas conseguirem emprego antes de se formar ou não serem formadas para trabalhar. Sim. E eu não dava certo. Era estranho. Eu sempre batia no tal do estágio, porque é fácil você ser estagiário. É barato você ter estagiários, né? Sim. Depois que você ganha alguma maturidade, você enxerga lá das duas coisas. Por exemplo, no meu primeiro estágio, eu fiquei 2 anos lá. Não, minto. 3 anos lá. Depois do segundo ano, eu falei, cara, o contrato acabou. Eu não posso mais ser estagiário. Mas eu lembro que você abriu uma segunda empresa para pagar menos imposto, você podia me contratar pela outra. Depois eu fiquei sabendo que você não pode fazer isso. E ele fez. Caramba. Que rolo. E aí, depois de um tempo, eu era responsável por um dos produtos do cara, sabe? E ainda estagiário. Então, assim, mão de obra barata, querendo ou não. Mas, assim, eu sempre segui muito de gostar de desafios, sabe? Eu era sempre muito cara de quebrar pedras, que falam por aí, né? Então, o cara que descobre as coisas, meio bandeirante, assim, sabe? E eu curtia, porque eu era muito fução, eu sempre fui muito de investigar, de me meter, de ir a fundo, sabe? Tipo, porra, preciso resolver um problema lá que pro negócio rodar. Então eu acabava me envolvendo e acabava, assim, tendo alguma diversão com isso, né? Porque de descobrir e assim, depois de muito rodar, eu tava falando da startup de eletrônica automotiva.
que foi quando eu saí dessa da Granja. E aí foi um cara que é dono de escola de eletrônica automotiva, e ele queria fazer um projetinho para o que ele fazia, ele dava aula pro cara fazer as coisas no computador, ele queria fazer um device, né? O cara é engenheiro elétrico, com pós, etc. Ele queria fazer um device. O Alessio, né? Grande amigo meu, eu ainda vou voltar a trabalhar com ele. Ele queria fazer um device para poder fazer manutenção nas centrais de gestão eletrônica com um aparelhinho, tipo zerar a memória, trocar chassi, e outras coisas, né? Algumas coisas que chaveiro costuma fazer, entre outros caras, assim. Mas, em geral, manutenção. E, cara, trabalhar com C++, Arduino... Aí que eu aprendi muito de C++, foi... Startup é muito bom para você aprender em curto tempo, sabe? Eu até ouvi isso de um cara da IBM, tipo, grande lance de startup é que você faz de tudo um pouco. Então você tá ali pronto para fazer qualquer coisa que venha no seu colo e você tem que fazer rápido, porque você tem que entregar rápido, né? Sim, é muito omnidirecional, né? Tipo omni-stack. Isso. E aí assim, foi maravilhoso, porque até, cara, eu desenvolvi um sistema de navegação de menu dentro do Arduino, lendo microSD, que, cara, você podia ter N camadas, N itens, e o negócio era absurdamente rápido. E eu fiz um cara que gerava um arquivo que o Arduino sabia como ler, e ele já sabia para onde que ele tinha que ir, né? Toda vez que ele navegava no menu, cara, ficou maravilhoso, assim, foi um projeto que ficou um espetáculo. Ele falou, cara, isso aqui é até um produto, se for ver. Isso em C++. C++, o C++ do Arduino. Naquele processing e tudo. Uma coisa que eu queria te perguntar também é que, de todo o processo, né, você trabalhou com várias linguagens. Bom, sim, chegou a ter que botar a mão num assembly da vida? De trabalhar diretamente com um instruction set de um determinado processador? Teve que fazer isso alguma vez? Cara, não cheguei nesse nível, mas tem colegas que chegam, tá? Eu não sei, eu acho que... Eu brinco de dizer que naquela época eu escovava bits, mas isso já às vezes, isso é mais do que fazer trancinho em bit, sabe? É realmente um tratamento de beleza, né? Muito bom. Trancinho em bit era hora. Porque o que acontece? Eu não cheguei nesse nível. Isso é uma coisa muito engraçada quando você chega à senioridade das coisas. Porque você transpassa a questão da linguagem, né? Você já tá tão acostumado... Por exemplo, Java eu já tô calejado, cara. Eu deveria ter feito o meu primeiro certificado lá atrás, lá pro Java 6, Java 7, já estamos no, sei lá, 9, 10, 13, sei lá que Java tá hoje. E porque você já não... Você chega ao ponto de você... chegar nas nuances de como o compilador reage ao seu código. Então, eu estou escrevendo meu código, o compilador vai entender isso aqui mais ou menos desse jeito. Então, se eu fizer muita cagada aqui, o compilador, eu vou dar muito trabalho para ele, ou ele vai entender mal, e ele, na hora de executar, vai fazer merda, sabe? Então, você começa a entender um pouco isso. E em C++, você acaba caindo muito nisso. Eu estou usando um Atmel, tá? Mas o Atmel, se eu usar a memória desse jeito, dá esse problema, do outro, daquele outro. C++ tem umas habilidades muito interessantes, tá? Que Python tenta ter, mas nem sempre dá certo, e as linguagens de alto nível, tipo, cagam muito a história. Que é, por exemplo, if uma variável, se for 0. Porra, mas tem uma questão lá, lógica. Se eu caminhar dentro de uma posição de memória, eu posso fazer mágicas com isso também. Isso aí fica encapsulado, sabe? Você acaba não tendo mais acesso. Eu não cheguei nesse nível. O que eu vejo, eu tenho um grande colega meu, sei lá, ele é tão nerd que é até difícil falar com ele via texto, porque ele é muito... Ele limita muito as respostas dele. Eu prefiro falar frente a frente. Eu falei pra ele, cara, eu não consigo conversar com você no WhatsApp. Eu só consigo conversar com você ao vivo. Sabe aquele cara que você fala, legal o negócio, né? Legal, tipo, ele não faz isso via texto. É estranhíssimo, né? E esse cara, ele
ele é muito fora da curva, mas ele até fala, eu não sou super inteligente, eu sou muito dedicado. Pra mim, eu me sinto muito mal que você diga que eu sou super inteligente, porque ele falava, eu sofro, eu não tenho vida social, eu programo muito. E ele tem contribuição pra cacete. Cara, ele tava na lista do GitHub dos caras que mais contribuíam em C e C++ do país. E quando ele foi para os Estados Unidos, pela Intel, ele um pouco da Microsoft e outras. Assim, era engraçadíssimo. É meio absurdo, assim, de submissões. E o que acontece? O que eu conheci dele foi o seguinte, ele fez um servidor HTTP que tinha uma performance ridícula de rápido. E é um projeto até que é bem reconhecido. E tinha uns pedaços que ele pegava e falava, cara, mas o C++ não faz isso pra mim. Eu vou lá e faço assembly. Que legal. Então ele é preguiçoso. Então ele falava, cara, eu fiz um switch case que aceita string pra C. Oi? Eu fiz um switch case porque, assim, não funciona direito, né? Mas eu dei um jeito lá de o switch case funcionar pra C. Aí, e para algumas coisas, o que ele fazia? Ele abria um bloco no meio do C, que é assembly puro. E dá pra fazer isso. Dá. Né? Eu falei, porra, lindo, mas eu não tenho coragem de fazer esse tipo de coisa. Tá. E assim, cara, de muito ir trocando de tecnologia, de linguagem, você acaba tendo uma skill de aprender rápido. Por exemplo, Sim. React Native. Eu, depois de ter passado para setup de eletrônica, que até fiz umas coisas em Python, fiz um servidorzinho, fazer manutenção das máquinas, etc, que foi outra história. Eu fui para logística, trabalhar com Android. E assim, lá a gente trabalhou com React, trabalhei com Android, eu já sabia de Java, tinha mexido com Android na monografia, e acabei entrando e aprendi um monte de coisa de Android. De novo, assim, a curva de aprendizado de startup é diferente, você faz um monte de coisa, foi ótimo, assim, para aprendizado. E aí depois me colocaram no colo, olha, a gente precisa fazer um negócio em React Native. Oi? React Native. Sempre assim. Mas eu conheci um pouquinho de React. Não, a gente está começando um projeto aqui e a gente resolveu usar essa tecnologia, tá, legal. Quem que conhece? Acho que o arquiteto conhece um pouco, mas ele não manja muito, não. A gente descobriu que a gente tomou um monte de decisão errada. Isso já é uma consultoria, tá? Tomou um monte de decisão errada. A gente tinha que integrar com o Salesforce, foi uma bosta. Eu fiz um cara que era praticamente uma API em JavaScript para conversar com o Salesforce. Então fiz umas coisas louquíssimas lá. E eu aprendi em um mês React Native e tinha que ensinar os outros. Tipo, foi bem assim, né? Mas, assim, foi legal, assim, rola dedicação, rola trabalho, bastante, mas em uns 2 meses a gente já tinha um cara rodando, mais ou menos, sabe? E a coisa foi boa. Foi e qual que era o tamanho da equipe? Umas 5 pessoas, 6 pessoas, também numa squadzinha, sabe? Não era grandes coisas. Sim. Aí eu tinha um júnior do meu lado, que eu tenho dó dele, aí não sei porque que ele ainda gosta de mim, mas eu era muito bruto com ele. Sabe? São momentos da vida. Porque assim, eu aprendia muito pra mim, mas eu não aprendia muito para os outros, né? Então, tipo, você é burro, cara, por que você tá fazendo desse jeito? Né? Você não tá vendo? Tipo, foi um aprendizado bom, porque, nem todo mundo absorve conhecimento como a gente, que tem experiência há muito tempo. Então, as pessoas têm um tempo para amadurecer a ideia das coisas, ou de interpretar o que ele está olhando de código. Isso, às vezes, é difícil de você enxergar o lado do outro. Sim. Esse tipo de coisa. A câmera está aqui. É difícil você enxergar esse lado das pessoas. E foi legal. Foi um aprendizado bom. E até tinha uma história engraçada, que muitas vezes, quando eu estava desenvolvendo alguma coisa, eu precisava que alguém me escutasse falando. E tem um negócio na Wikipedia que chama Rubber Duck Debugging. Rubber Duck Debugging é debug de patinho de borracha. Que é você explicar para um objeto inanimado que é o seu código para você poder debugar o seu código e ver se você escreveu direito. E aí eu contei isso para ele, aí tinha hora que ele olhava e falava, cara, posso te explicar um negócio aqui? Ele falava, quack.
Minha cara. Tipo assim, eu estou me sentindo um patinho de borracha nesse momento. Eu sou o patinho de borracha. Falem com. Que Cara, eu figura. comprei uma meia de pastinho de borracha amarelo. Por conta disso, eu tenho, cara, tá lá. Acho muito divertida essa história. E aí, não, e aí foi um aprendizado bom, cara. A Everest foi uma consultoria maravilhosa. Inclusive, a Everest é uma empresa espanhola, tá? Então, eles são muito fortes em Madrid, com Santander. Só que, cara, todo mundo conhece Android. Então, é muito fácil para eles conseguirem desenvolvedor Android. E eu tava pela Everest como desenvolvedor mobile. E me vendiam dessa forma. Cara, eu comi seu tempo, bicho, como eu tenho história, pelo amor de Deus. Não, relaxa. A gente, assim, qualquer coisa, a gente faz um parte um, parte 2. Se você quiser, a gente pode fazer um corte agora de 30 minutos para não ficar longo para as pessoas e depois a gente continua agora mesmo, mais uns 30 minutos e deu. Você acha que a gente faz essa pausa? Não tem problema. Não tem problema. Só para fechar esse vídeo, Aham. mas assim, eu falei dos filhos, né? Da questão de carreira, esse tipo de coisa. Dessa coisa toda, eu diria assim, cara, não atropele muito o seu próprio amadurecimento profissional e até pessoal, sabe? Eu falo muito, duas coisas. Cara, se for antes de pensar em filhos, assim, se você teve, beleza, mas assim, não começa a ter sequencialmente antes de se formar. É legal você se estruturar primeiro para esse tipo de coisa. E profissionalmente também, sabe? Eu tive uma carreira muito maluca. Tipo, cara, eu sou formado há 6 anos hoje, mas eu trabalhei muito picadinho, sabe? E isso foi ruim, porque eu me especializei em muitas coisas diferentes, mas eu não tenho uma experiência muito longa em alguma coisa. Então, quando você já está há muitos anos trabalhando, a galera olha na sua cara e fala, mas do que você é bom? E olha, veja bem, né? Então, não tive coaching de carreira, mas é uma coisa que eu digo, é bom trilhar mais ou menos alguma coisa que você gosta, sabe? É legal ter um fresh start de alguma tecnologia ou de algum ramo de trabalho, mas, quando você amadurece muito em programação, na área de TI, esse tipo de coisa, você acaba tendo esses probleminhas do tipo, mas é ruim você ficar mudando muito, sabe? É bom você já ter um foco, sabe? Um mindset de tipo, cara, é mais ou menos isso aqui, para esse lado que eu tô querendo ir, sabe? E aí você evolui na carreira, aí você pode pensar em filhos, estruturar uma casa e esse tipo de coisa. E ter planos, sabe? É bem legal. Uma coisa assim que eu vejo de toda a história é que você tem uma história com várias perdas, né? Isso porque a gente nem falou de algumas outras perdas que você teve. Você é uma pessoa assim que tem muita raça. Eu te conheço já faz um tempo, vejo que você não é um cara que desiste fácil, é um cara que é insistente, que vai atrás de resolver os problemas mesmo. E é uma pessoa assim que aprende com os erros, como todos, né? Acho que todo mundo aprende com os erros, mas eu vejo que no decorrer da nossa vida, assim, e das possibilidades que a gente teve de se encontrar, foi sempre muito bacana. Para mim, os aprendizados que eu tive com você, eu imagino que de alguma maneira eu devo ter passado alguma coisa para ti nesses anos todos. E assim, a gente não conversou, acho que nem um terço do que a gente pode conversar. Por isso que eu queria fazer uma parte 2 com você, da gente fazer uma parte de falar um pouco espanhol, né? Que a gente até brincou com isso. Seria, acho que, o primeiro vídeo em espanhol do canal. Também a gente falar de outras coisas como, sei lá, as coisas mais particulares de tecnologia que a gente gosta, que você já trabalhou, ou então do LHC, do Laboratório Hacker de Campinas, que você participou uma época e tinha uma galera lá, eu não participei muito, inclusive acho que a única vez que eu fui foi ao seu convite, que você foi e me mostrou como é que era lá por dentro. Então acho que ainda tem muita coisa legal pra galera que veja o vídeo ouvir, então a gente não termina por aqui. Vamos lá para a parte 2. Eu vou fechar esse aqui. Vamos lá. Just in time.